Então hoje é um dia muito especial, é o dia de salvação, amém? Olha o texto que eu quero ler aqui, Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. E Jesus entrou e passou por Jericó, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. Ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo pousar em sua casa. Apressando-se ele, desceu e recebeu-o com júbilo. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele vai ser hóspede de um homem que é pecador? Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa, para mim, é um dos textos mais lindos, mais maravilhosos do Evangelho, entre todos eles, porque fala de salvação. Jesus veio com o propósito de salvar o homem. A princípio, o Senhor veio trazer o reino dele aqui na terra. E o reino de Jesus, o reino de Deus, não é governo humano, não é democracia humana, administração, de gestão de pessoas e administração de coisas. O reino de Deus, a Bíblia diz que é paz, amor, esperança, fé, ou seja, o reino de Deus, o governo de Deus, ele veio para morar dentro dos nossos corações, para governar dentro de nós. Mas esse texto aqui fala de uma salvação de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, a gente vai saber um pouco sobre ele, mas ele era um publicano. Jesus teve um publicano como discípulo, Mateus, né? Foram 2 publicanos que aceitaram ao Senhor como Salvador, e Mateus foi um dos discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, que escreveu o livro de Mateus. Pastor, mas o que é um publicano? Pois bem, um publicano era um judeu que trabalhava para o governo romano, recolhendo impostos das pessoas. Ele era como se fosse hoje da Receita Federal, o 04, né? Vamos dizer assim. Esse colhedor de impostos trabalhava recolhendo dinheiro ou imposto do seu próprio povo para passar para Roma. Por quê? Porque Roma naquela época era o maior império do mundo e governava sobre toda a Judéia e todos os povos conhecidos daquela época. Roma era o maior império, né? Então, o que acontecia? Roma veio conquistando com um exército muito poderoso. O exército de Roma era o exército mais poderoso e mais covarde, mais cruel que você possa imaginar. Eles arrancavam as cabeças das pessoas, eles arrastavam as pessoas até elas morrerem, amarradas nos cavalos. Eles eram cruéis, o exército romano. Só que eles perceberam que eles precisavam de um povo para trabalhar. Aí eles fizeram o quê? Um chamado viés político. Eles começaram a usar as pessoas da terra que eles conquistavam para trabalhar para eles. Então o que eles fizeram? Escolheram lá alguns homens da Judéia, que no caso foi Mateus, o caso aqui foi de Zaqueu, para cobrar imposto do próprio povo deles para mandar para Roma. Só que vocês bem sabem que colocando poder, dinheiro, riqueza na mão de uma pessoa, você sabe de fato que ela é. Quem falou isso foi Sócrates. Então, esses publicanos ou esses cobradores de impostos, eles cobravam a mais das pessoas. Eles cobravam
um absurdo a mais do seu próprio povo para poder se enriquecer. Então esses publicanos, eles eram ricos. E aí a gente vai ver aqui o contexto de Jericó, que foi aquela cidade que foi destruída, e eles construíram então uma nova Jericó. Jesus, ele vai uma única vez a Jericó, interessante, né? E nesse dia que ele vai em Jericó, quando ele sai de Jericó, ele cura 2 leprosos, mas sobretudo, ele leva salvação a Zaqueu. Pois bem, o significado Zaqueu, no hebraico, que foi o idioma que escreveu o Velho Testamento, significa puro, apontando para o desejo que ele tinha de Deus. Interessante que às vezes você vê a pessoa aprontando muita coisa, mas no íntimo dela, ela não quer fazer aquilo. Ela quer o bem, ela quer fazer coisa boa. Só que o mal está dentro da pessoa. Então, quais os obstáculos que impediam aqui Zaqueu de ver Jesus, de ter comunhão com o Senhor Jesus? A primeira dificuldade que ele tinha aqui, sabe qual era? A sua vida profissional. Por quê? Ele trabalhava numa profissão que as pessoas odiavam ele. Por exemplo, Zaqueu não podia participar do culto que eles faziam na igreja lá, chamado sinagoga. Era um lugar onde eles iam todos os sábados, lia a palavra, faziam um culto. E Zaqueu não podia ir. Por quê? Porque ele era menosprezado. Zaqueu não podia ir a uma festa de casamento, uma festa da sociedade. Por quê? Porque as pessoas o enxutavam. Você já viu aí alguma autoridade dentro do avião sendo exposta? Você já viu alguma autoridade sendo chacoalhada, sendo visitada com palavrões nos aeroportos? Por quê? Porque não é um bom político? É uma pessoa má? Aqui no Brasil, não vamos citar nome, mas esses dias aí atrás aconteceu isso. E Zaqueu era assim, ele não podia. Ele tinha dinheiro, ele tinha o melhor carro que ele tinha, ou seja, os melhores camelos que tinham na cidade, certamente era dele. A melhor casa que tinha aí 2 janelas era de Zaqueu, porque naquela época as casas lá em Jerusalém não tinham janela, sabia disso? Não tinham janela. Geralmente a de Zaqueu às vezes tinha uma janela, uma entrada de ar, que ele mandou providenciar. Ele era abastado, tinha muito dinheiro. Só que ele não tinha vida social. Ele não podia sair na rua, nem na igreja ele poderia ir, lá na sinagoga. Por quê? Por causa do trabalho dele. Por causa da profissão dele. Aí eu te pergunto, como está o seu trabalho hoje? O seu trabalho te impede de orar, de ler a Bíblia, de buscar a Deus? O seu trabalho te impede de ir à igreja, congregar, ajudar alguém, ser generoso, trabalhar em um grupo de evangelismo? O seu trabalho te impede? Então saiba de uma coisa, esse trabalho não foi Deus que te deu. Porque o trabalho que Deus nos dá, Ele nos dá a capacidade de ter uma ordem na nossa vida. Sabe qual que é a ordem? A primeira é Deus. Deus é primazia na nossa vida. Qual que é a segunda? Pode dizer, família, diga família. Família, gente. A gente tem que aprender a valorizar a nossa família. Hoje, pela manhã, minha esposa falou assim, graças a Deus pelo genro que nós temos, que cuida bem da nossa filha. Por quê? Porque foi um plantio, foi algo que foi orado, algo que foi preparado, algo que foi buscado em Deus. Então nós temos que priorizar a nossa família, para que a gente possa ter paz nos relacionamentos familiares. Então Deus, família, aí sim, igreja, tem que ter um tempo de congregar, um tempo de buscar a Deus. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui buscando a presença de Deus, a instrução de Deus, fazendo um culto, um trabalho aqui de louvor e adoração a Ele, dando graças a Ele por tudo. Isso é muito importante. E por último, o trabalho, não menos importante, porque o trabalho enobrece a pessoa. Uma pessoa sem trabalho, ela fica com a sua mente vazia, e ela vai tender a fazer um bocado de coisa errada. O trabalho enobrece o homem, e o homem enobrece o trabalho. Olha só que interessante.
Então, a vida profissional, a vida de trabalho, não pode nos impedir de sermos salvos, de sermos livres do pecado e da morte e da culpa, e vivermos uma vida com Deus. O trabalho não pode nos impedir, mas tem muitas pessoas que estão tão envolvidas com o trabalho, que esquecem que precisa buscar a Deus na sua vida. Muitos não estão aqui, porque estão envolvidos com o trabalho, mas se pudessem, se quisessem, poderiam estar aqui. Por quê? Porque o trabalho, ele acaba envolvendo o seu emocional de uma tal forma que você fala assim, ó, se eu não fizer isso aqui, vai atrasar, vai acontecer. Sabe o que acontece? Se você estiver doente, ou se você morrer, no outro dia, ou no mesmo dia, vai ter outra pessoa no seu lugar fazendo o mesmo trabalho que você está fazendo. É verdade. Existe aí centenas e centenas de pessoas na fila, esperando ocupar o seu lugar. Não se engane. Então o trabalho é importante, mas Deus deve ser prioridade. A nossa família tem que ser prioridade. Você já percebeu que em muitas mulheres, aqui eu falo para as mulheres, que às vezes pega lá o prato mais ruim da sua casa lá e dá para o seu marido lá se alimentar, seus filhos. Quando vem uma visita, aí coloca aqueles talheres mais top lá, né? Aquelas coisas legais. Mas quando é de casa, aí pega lá aquele negócio do daqui e usa de boa, não é? Então, queridos, a mesa tem que ser o melhor tem que ser para a nossa família. Tem pais que os filhos dos outros são melhores que o seu. Misericórdia. Filho é herança, é presente de Deus. Precisamos ter filhos para cuidar de nós quando nós ficarmos velhinhos. Cuide da sua família. Cuide da sua família. Eu não estou falando para você idolatrar a sua família, não. Mas cuidar da sua família, valorizar a sua família. Entendeu? Então, queridos, ele tinha um obstáculo, o trabalho dele, ele esquecia que ele precisava colocar uma ordem na sua família. Qual a aplicação que nós temos? Temos que colocar ordem na nossa vida. Deus, família, igreja, congregação, ouvir a palavra de Deus e família. E trabalho, aliás. Segundo obstáculo, dinheiro. Ô pastor, então eu não posso ter dinheiro? Pode. Você pode ter muito dinheiro, mas muito mesmo. Ontem estava vendo o Elon Musk, né, lá lançar o foguete dele. Cara, eu fiquei pensando, são milhões e trilhões de dinheiro na mão de um homem só. Por que eu não posso ter dinheiro? Lógico que pode. Porém, Jesus falou muito sobre o dinheiro, não contra ter dinheiro, mas contra adorar o dinheiro. Por quê? Porque você comporta de acordo com aquilo que você é ou de acordo com aquilo que você tem. Lembra lá do jovem rico? As pessoas conheciam o rapaz da cidade não pelo nome. Ah, o nome dele é Alain, o nome dele é Mauro. Não. Eles conheciam o rapaz por jovem rico. Sabe por quê? Porque o cara era avarento. O rapaz era apegado ao dinheiro de tal forma que todos na cidade conheciam ele como jovem rico. Aí a Bíblia coloca a riqueza como sendo um Deus. Só há um Deus que pode disputar com a adoração ao próprio Deus. Sabe qual é? O dinheiro, chamado mamon. Ou você ama a Deus ou você ama as riquezas. Quantos ganham na loteria hoje estão mais pobres do que estavam? Tem uma história de uma pessoa que era um borracheiro lá na cidade dele, ficou muito rico. A borracharia era dele. Sabe onde que ele trabalha hoje? Na mesma borracharia como empregado. Até onde eu li a história. Voltou. Por quê? Porque dinheiro, você não pode ser escravo do dinheiro. A Bíblia nos ensina a sermos mordomo, a coordenar o dinheiro. Dinheiro é bom. E dinheiro traz felicidade sim, ué. Porque se você pega a sua família, bota num avião, vai pra praia, fica lá, você não vai estar feliz? Você faz isso através de dinheiro. Só com dinheiro. Você pode fazer coisas boas, maravilhosas, ajudar pessoas, fazer empreendimento, montar uma grande empresa, colocar um monte de gente para trabalhar, abençoar famílias. Sabe como? Com dinheiro.
Então Jesus não condena o dinheiro. Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus falou assim: é mais fácil um rico entrar no céu do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. O que quer dizer isso? Jesus aqui, ele usa o contexto aonde ele estava. E quando ele disse essas palavras, ele se referia para a cidade de Jerusalém. Porque lá na cidade de Jerusalém tinha 10 muros, 10 portas, perdão. E aí sabe o que acontecia? Durante o período que o pessoal chegava de fora, com os camelos cheios de mercadoria, eles entravam pelas portas, as portas principais, correto? Só que, por questão de segurança, dado um determinado horário, ou por uma ordem do sentinela, essas portas grandes eram fechadas. E aí ficavam umas portas pequenas, com mais ou menos 2 metros, 2,80 por aí, de altura e bem estreita. E os viajantes chegavam com as suas mercadorias, especiarias, muitas coisas, trigo, para entrar dentro da cidade. Porque Jerusalém foi uma cidade muito poderosa, principalmente no tempo do rei Davi. E aí o povo trazia tudo isso para Jerusalém. Quando chegava na cidade, os portões principais estavam fechados. E eles tinham que passar, sabe, por uma porta de segurança, tipo aquele portãozinho que tem aqui na empresa. Eles tinham que passar por aquela porta. Só, queridos, que aquela porta era muito pequena. E o camelo tinha que passar por ali com toda a mercadoria. Isso implica dizer que o camelo tinha que praticamente agachar, porque um camelo em pé, ele mede em torno de 3 metros ou mais. Então ele tinha que agachar com toda aquela mercadoria, se esforçar e passar por aquela portinha. Era muito difícil, muito doloroso para o camelo, depois de uma longa viagem, ter que passar por essa porta. Essa porta chamava buraco de agulha, ou buraco da agulha. Então Jesus disse assim, é muito mais fácil, com toda dificuldade, o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Por quê? Porque o rico, ele se apega a bens. Gente, não se engane, não se engane. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não vai à igreja, sabe por quê? Porque você tem a empresa para cuidar, você tem a fazenda para cuidar, você tem a sua Ferrari para cuidar, você tem as viagens internacionais e mundiais para fazer, você tem tanta coisa para fazer, são tantas reuniões, ou são tantas coisas que você precisa desfrutar da vida com tanto dinheiro que você esquece de colocar Deus na sua vida. Sabia? Acontece isso. São poucas as empresas que faz o que essa empresa faz, não se engane, são poucas. Pode contar na palma de uma das mãos as empresas que abrem um período de meia hora ou mais todas as segundas-feiras para serem ministradas com a palavra de Deus. Entende? Por quê? Porque a gente está envolvido na nossa vida profissional, a gente está envolvida com dinheiro, e a gente vai pensar, não, eu vou fazer um culto aqui, eu vou perder tempo, ou seja, eu vou perder dinheiro. Mas eu digo uma coisa, se você quer alcançar a sua salvação, você precisa colocar o dinheiro como sendo o seu empregado, e não o seu dono. Você vai ser mordomo, vai cuidar do dinheiro, e não o dinheiro cuidar de você, dominar você. Então, para você que é avarento, que é murrinha, deixa eu te falar, viva e coma do melhor dessa terra, o que você puder. Não faça uma roupa para você usar daqui a um mês. Não compre um sapato para você usar daqui a um mês. Use agora. Você não sabe se daqui a algum tempo você vai estar vivo. Não vá comer aquela comida que você pode comer agora, daqui a um mês, daqui a não sei quantos dias. Então, tudo que nós podemos fazer com o dinheiro que Deus nos deu, vamos fazer, gente. Porque dinheiro, há um ditado que diz, é vendaval, vai e volta. E às vezes a gente não sabe aproveitar o dinheiro que Deus colocou nas nossas mãos. Nunca amaldiçoe o seu salário, dizendo que miséria de salário. Não, seja fiel, seja generoso com o seu dinheiro, e ele será como uma semente no reino de Deus. Amém? Terceiro, e a gente termina,
Qual que era o empecilho aqui que impedia Zaqueu de receber a salvação de Deus? Sabe o que? Religião, religiosidade. Gente, como a religião tem prendido o coração das pessoas. Por quê? Porque a religião, ela parte do princípio de que eu preciso ir a Deus. Ou seja, a palavra religião significa religar, é o homem religando-se a Deus. Mas sabe o que nós precisamos da nossa vida? Jesus, Cristo, cristianismo, que significa Deus buscando o homem. É diferente, não é? Deus buscando o homem. Sabe o que atrapalhava aqui Zaqueu? A religião. A religião diz que Zaqueu não podia assistir o culto lá na sinagoga. A religião diz que Jesus era muito condizente, ou era muito, parece que não entendia que Zaqueu era um pecador, e ele ia comer e dormir na casa de um pecador. Olha o que a religião faz. Qual de nós não pecamos? Pastor, mas eu sou cristão. Mas você peca porque o mal está dentro de nós. Depois que você aceita a salvação, você luta contra esse mal, mas o mal está dentro de você, é a natureza humana. Queridos, sabe o que acontece aqui? A religião, ela nos prende com dogmas e com práticas. Desde quando a criança nasce. O que eles fazem com a criança? Batiza a criança, faz o crisma, tem o sacrifício da promessa de ir até Nossa Senhora. Amém, vai dar fé de cada um. Religião. Há pastores que acham que o membro tem que estar na igreja 24 horas. Religião. Aqueles que acham que você tem que dizimar e ofertar o tempo todo. Religião. Que você tem que ter práticas. Que você tem que guardar dia. Que você tem que comer carne ou não comer carne. Ou carne de peixe. E assim vai. E aí as pessoas ficam dentro de uma religiosidade. Há um mal nisso? Sim, por quê? Porque nos afasta do relacionamento íntimo com Deus que nós precisamos ter. A religião pode estar pautada na Bíblia? Sim. Tem muita coisa certa e coerente dentro da questão religiosa? Tem. Por isso não estou aqui criticando nenhum tipo de religião. Mas olha, uma coisa que atrapalhou Zaqueu de encontrar-se com Jesus foi a religião. A ponto dele não poder ir lá na sinagoga. A ponto de Jesus ser impedido pelos religiosos de entrar na sua casa. Ele então sobe numa grande árvore e fica esperando Jesus passar, pelo menos para ver Jesus. Ou seja, havia uma sede de salvação no coração de Zaqueu. Então, o que a gente aprende com isso? Que a religião não pode te prender. E a religião tem prendido um monte de gente, desde o seu nascimento até pessoas que já chegou a 100 anos ou passou de 100 anos, preso na religião, continuam sendo um pobre pecador. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem visto, mas eu quero te convidar a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque muitas vezes nós temos Ele como até Salvador, mas Ele quer ser o Senhor da sua vida. O Senhor disse em Mateus 28, 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então eu quero te dizer, eu quero falar para você que vai me ouvir, que você pode ter matado alguém, que você pode ter adulterado, você pode ter traído a sua esposa, pode ter traído o seu esposo, você pode ter feito coisas macabras. O Senhor Jesus está dizendo, vinde a mim, Ele quer te salvar. Ah, mas tem a consequência, lógico, vamos pagar pelas consequências dos nossos erros e falhas, e coisas terríveis que cometemos, mas a salvação, ela é de graça. Olha o que diz aqui Romanos, capítulo 5, versículo 20, onde
abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu termino dizendo para você, sabe por que nós não experimentamos o melhor de Deus? É porque nós estamos limitando a graça de Deus. Você limita a graça de Deus, você limita o conselho de Deus, você limita o perdão de Deus, você limita a misericórdia de Deus. Agora deixa eu lhe dar uma notícia muito boa. Esses predicados, o perdão, a graça, a misericórdia, o cuidado, o amor de Deus, eles são infinitos. Você não vai alcançar. Sabe qual é o nosso problema? É querer alcançar o perdão de Deus. Ele é infinito para nós. Deus não olha para o nosso pecado. Ele olha para o nosso coração. Se ele for um coração como o de Zaqueu, que deseja a salvação, ele está aqui para te salvar. Agora eu te pergunto, você tem certeza da sua salvação? Se você morresse hoje, qual seria o caminho da eternidade? Para o céu ou para o inferno? Essa é a pergunta que fica. Pastor, mas eu cometi isso, cometi aquilo, como eu te falei. Pode ser o mais terrível pecado que você cometeu. O Senhor Jesus está aqui, através da minha boca e através da palavra dele, dizendo que há solução para você. Há solução. E sabe por que essa palavra hoje aqui, para pessoas tão esclarecidas sobre o Evangelho, é porque tem muita gente na igreja, na comunhão, que vai para o inferno. Sabe por quê? Porque não tem certeza de que são salvos. Estão vivendo um período de culpa, estão se culpando o tempo todo. Deixa eu te falar, pare de se culpar e tome posse das bênçãos de Deus para a sua vida. Salvação. Salvação. O que adianta você ganhar o mundo inteiro? O que adianta você conquistar, ter dias maravilhosos, ter uma família maravilhosa, e quando morrer perder a vida eterna? O que adianta você ter status, ter dinheiro, ter primazia na sociedade? O que adianta você ser pastor, padre, um grande líder espiritual? O que adianta você ser presidente da república, ser um grande político? O que adianta se você não tiver salvação? Se você não tiver certeza de que Deus te libertou da lei do pecado e da morte, e que Ele te ama exatamente do jeito que você é, como eu acabei de dizer aqui, não importa o que você cometeu contra a sua casa, contra a sua família, não importa. Não tente acabar com a sua vida, pois Jesus te ama e Ele te chama hoje. Hoje é tempo de salvação. E aí, queridos, nós vemos aqui uma conclusão maravilhosa na vida desse homem. Ele se arrependeu, e o arrependimento, ele traz comportamento diferente na vida da pessoa. Ele levanta, coloca-se de pé e fala: Senhor, se eu pequei contra alguém, eu quero retribuir. Se eu roubei, ou seja, a consciência dele dizia que ele tinha tomado dinheiro que não era dele. Eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou abençoar as pessoas, eu vou ser diferente. Toda pessoa salva, que tem o Senhor Jesus na sua vida, como Salvador e Senhor, ele tem um comportamento diferente. Olha que ele muda o seu comportamento. Então hoje, eu quero te convidar. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que o Senhor está à porta e bate. Se alguém abrir a porta do seu coração, ele diz assim: eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então não importa o que você fez. Você que está na igreja, você que foi batizado, você que é um líder espiritual, que tem pecados escondidos na sua vida, está se condenando por achar que não está salvo, não esqueça, você está correndo para o indeterminado, que é o amor e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Hoje é momento de tomarmos posse do que o Senhor tem de melhor para nós, nessa vida e na vida futura. A nossa salvação, a nossa libertação de todo trauma, de todo medo, de toda angústia, de toda pressão e depressão,
do mal contra nós e entender que neles nós fomos feitos filhos de Deus, para tomar posse de todas as bênçãos, quer sejam terrenas, quer sejam espirituais. O Senhor libera para você, para sua casa, para sua família nesse dia, em nome de Jesus. Que essa palavra, que é poderosa, pois é a palavra de Deus, que é viva e que corta como uma espada de dois gumes, ela penetre no profundo da nossa consciência e faça-nos entender de que nós somos filhos e filhas amadas e amados de Deus. Nós precisamos ter essa consciência. Você precisa ter essa consciência. A palavra de Deus precisa ser viva no seu coração, para que assim você possa continuar sendo uma pessoa proeminente na terra, uma pessoa que conquista, que realiza, que faz e acontece. Sabe por quê? Porque você tem certeza que você não é só um cidadão do céu, uma cidadã do céu, mas sobretudo você é um cidadão, uma cidadã dos céus, não só da terra, mas dos céus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém?